Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Meu nome é Vitor Hugo e esse aqui é o canal do Guará. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E hoje para a gente falar sobre a renovação do treinador Fernando Diniz com o Fluminense até o final do ano de 2025. Renovação essa que foi anunciada logo após a vitória contra o Sampaio Corrêa por 2-0 no Maracanã no último meio de semana. A gente vai se aprofundar um pouquinho nesse contrato, um pouquinho na passagem do Fernando Diniz até aqui pelo Fluminense e também, claro, dar as minhas impressões dessa renovação e falar um pouquinho sobre o timing do Fluminense para poder fazer esse anúncio. Então, sem muito mais enrolação, já vou pedindo para que você deixe o seu like aqui embaixo, para que você se inscreva aqui no canal do Guará, caso você não seja inscrito. Eu te lembro que a nossa meta é chegar aos 1000 inscritos até o final do ano, então eu conto com a inscrição de cada um de vocês para a gente poder bater essa meta. Então, sem mais enrolação, vamos rodando a vinheta para começar a falar do Diniz. Eu confesso para vocês que foi um misto de emoções quando foi anunciado de que o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, e o treinador Fernando Diniz estariam lado a lado na sala de imprensa do Maracanã para poder fazer um anúncio, para fazer um comunicado aos jornalistas e à torcida. E quando eu vi a cara dos dois de poucos amigos, eu já imaginei que poderia ser até uma saída do Fernando Diniz, mas a gente viu que foi totalmente o contrário, foi o anúncio da renovação do Fernando Diniz, da extensão do seu contrato até o final do ano de 2025. Ou melhor, até dezembro de 2025, o Diniz vai ser treinador do Fluminense, até o final da gestão do Mário Bittencourt. Inclusive, tem que ser falado sobre a relação do Fernando Diniz com o Mário Bittencourt. Uma das imposições do Fernando Diniz para se manter no Fluminense e renovar o seu contrato ao final do ano de 2022 foi a reeleição do Mário Bittencourt. Ele falou abertamente que continuaria o projeto caso o Mário Bittencourt fosse reeleito presidente do clube, como assim aconteceu, e ele acabou renovando o seu contrato. O Mário disse no início da coletiva também que as conversas e tratativas para essa renovação até o final do ano de 2025 já vem rolando desde o final do ano de 2023. E realmente, nós tivemos alguns vazamentos no final do ano passado, mas que acabaram não se concretizando. E esse anúncio e renovação do Fernando Diniz, que vai dar a ele a oportunidade de comandar o time no Super Mundial do ano que vem, foram anunciados somente agora, praticamente no meio do ano de 2024. Eu vou ser bem sincero com vocês, eu acredito que esse seja um cala-boca da diretoria à imprensa, aos torcedores e também aos jogadores. Isso deixa muito claro que o nome do projeto no Fluminense hoje é o Fernando Diniz. É o Fernando Diniz, independente da equipe estar hoje na zona do rebaixamento ou não. É o Fernando Diniz, independente se existir ou não problemas internos ou no vestiário. E é o Fernando Diniz, independente ou não da gente gostar do futebol apresentado até aqui no ano de 2024. O Fernando Diniz é o nome da diretoria, é a cabeça do projeto do Fluminense no futebol hoje. O Fernando Diniz, que nessa segunda passagem como treinador do Fluminense, acumula bons números. São 140 jogos, 73 vitórias, 29 empates e 38 derrotas, com 59% de aproveitamento. Ao longo desse período, são 228 gols feitos e 148 gols sofridos, com 8,5 finalizações necessárias para marcar um gol e precisa tomar 12 finalizações para sofrer um gol. E o número não menos importante, principalmente para o dinizismo, é a sua média de 62% de posse de bola a favor nesse período. Além, claro, de ser o treinador que nos deu a nossa primeira Libertadores da América, a nossa primeira Recopa Sul-Americana e foi campeão carioca no ano passado com aquela virada histórica contra o Flamengo. Todos esses números e títulos na sua segunda passagem pelo Fluminense, inclusive o qualificaram a ser treinador interino da seleção brasileira por alguns meses no ano passado, mas a gente sabe que essa passagem não deu muito certo. E mais uma vez a diretoria vai fazer uma aposta no Fernando Diniz, no seu método de trabalho e também no seu estilo de jogo, que é diferenciado.
Um Fernando Diniz que chega no Fluminense em 2022 após péssimos trabalhos no Santos e no Vasco e que não teria mercado em times grandes no Brasil. Uma aposta que foi bancada pelos jogadores experientes de dentro do vestiário do Fluminense que pediram a contratação do Fernando Diniz, que sim foi bem contestada pela maior parte da torcida tricolor. A diretoria do Fluminense não está fazendo só uma aposta, mas também dando um voto de confiança ao treinador atual campeão da América, que vive o seu pior momento desde o início dessa sua segunda passagem pelo Fluminense. O Fernando Diniz é o nome certo para colocar o Fluminense nos trilhos novamente. E não sou só eu que penso assim, mas também a diretoria do Fluminense. Até porque esse elenco do Fluminense é montado para o seu estilo de jogo, e muitos jogadores que ali estão são pedidos do próprio Fernando Diniz à diretoria. Eu gosto do futebol do time do Fernando Diniz, o dinizismo que nos encantou no ano de 2022 e principalmente no começo de 2023, onde a gente tinha prazer de parar e ver os jogos do Fluminense, sabendo que em algum momento o Fluminense ia marcar gols, ia encantar e ia chegar à vitória. Mas hoje o Fluminense vive uma crise de identidade dentro do estilo de jogo do Fernando Diniz. E claro, não tem ninguém melhor do que o próprio para poder resolver esse problema. Porque, como eu disse, o time, o elenco é montado para esse estilo de jogo. E ele vai ter que arrumar uma forma de resolver isso. E um trabalho a longo prazo, que é algo que eu defendo e muito aqui no futebol brasileiro, pode ser a solução desse problema. Dar tempo ao tempo e tempo a um treinador que conquistou tanto com a nossa camisa em tão pouco tempo nessa sua segunda passagem. Caso cumpra o contrato até o final, o Diniz vai ser o quarto treinador com mais jogos na história do clube e pode até chegar ao terceiro lugar, passando o Ondino Vieira, que tem 302 jogos comandados pelo Fluminense, caso o time tricolor vá avançando nos mata-mata e chegue ali a uma média de 70 jogos por ano, como vem sendo desde a chegada do Diniz no ano de 2022. E muito boa sorte ao Fernando Diniz nesse prosseguimento, nessa prorrogação da sua passagem pelo Fluminense. Que ele consiga ajeitar tudo que está errado no time do Fluminense 2024, que a gente volte a jogar aquele futebol empolgante do dinizismo e, claro, que a gente possa conquistar cada vez mais títulos juntos. E eu vou ficando por aqui, agradecendo a cada um de vocês que estiveram comigo em mais um vídeo e pedindo para que, caso você não tenha deixado o like lá no início do vídeo, esse é o momento perfeito para apertar no botãozinho de gostei. E claro, caso você não seja inscrito aqui no canal do Guará, considere clicar no botãozinho inscrever-se aqui embaixo para virar um inscrito aqui do canal do Guará. Eu lembro mais uma vez que a nossa meta é chegar aos 1000 inscritos até o final do ano, então eu conto com a inscrição de cada um de vocês. E caso você seja inscrito e queira me ajudar a chegar nessa meta, compartilhe o link desse vídeo para todos os grupos de WhatsApp, para os grupos de futebol, para os grupos de pelada no final de semana, para todos os grupos de Fluminense que você está inserido e manda para todos os tricolores enjoados da sua lista de contato, até porque esse assunto, essa renovação do Fernando Diniz, foi algo que dividiu muito a torcida nesses últimos dias, alguns com a opinião de que deveria ser renovado esse contrato, outros com a opinião que não deveria ser renovado esse contrato para não aumentar a multa de um treinador que está com seus dias contados. São duas opiniões divergentes e quero saber a sua opinião aqui no campo de comentários do canal do Guará. Então deixa um comentário aqui embaixo sobre o que você achou dessa renovação do Fernando Diniz, do que você está achando do trabalho do treinador em 2024 e, claro, ao todo, essa sua segunda passagem pelo Fluminense. Conto também com o seu comentário. A aba de comentários está sempre aberta aqui no canal do Guará para a gente fazer um debate bem maneiro, tá bom? Te aguardo aqui na próxima quarta-feira para o pré-jogo de Fluminense e Alianza Lima, a sexta e última rodada da fase de grupos da Libertadores da América. Na quarta-feira de manhã a gente tem um encontro marcado. Um abraço a todos e até a próxima!